Capítulo 2. A universalidade da profecia extasiante. Êxtase, misticismo, profecia, oráculos, comportamento sobrenatural ou paranormal, seja qual for o rótulo, a cultura contemporânea percebe um aumento marcante na sede de compreender e experimentar tais fenômenos. Essas experiências são contadas tanto por cristãos como por não cristãos, e há uma grande controvérsia em certos círculos sobre se essas experiências pertencem ou não à categoria cristã. Até mesmo um simples estudo da Bíblia, no entanto, confirma que a profecia, particularmente a profecia extasiante, existe há milhares de anos. Na Bíblia é comum que a possessão do Espírito Santo provoque oráculos proféticos. No entanto, na atual cultura cristã ocidental, esse comportamento é suspeito, desaprovado e muitas vezes considerado irracional, emocional e até mesmo demoníaco. Isso é estranho porque as primeiras testemunhas da igreja eram fruto de experiências extasiantes, místicas e proféticas. A literatura cristã começa com uma porção de cartas escritas por um místico que se converteu escandalosamente por causa de uma experiência profética extasiante. Ver Atos 9. Os primeiros membros da igreja nasceram por meio da profecia extasiante. Ver Atos 2. O último livro da Bíblia registra páginas e páginas de profecias recebidas em um estado de êxtase. De fato, grande parte da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, atestam a ocorrência regular de profecias extasiantes. E esse tipo de profecia não se limita ao cristianismo. Na verdade, é um fenômeno universal. Nesse capítulo, veremos o que é a profecia extasiante e como ela afetou as pessoas ao longo do tempo, cruzando fronteiras culturais, geográficas e religiosas. Definição de profecia extasiante na Bíblia. Então, o que é a profecia extasiante? A palavra grega do Novo Testamento, ecstasis, vem de duas palavras, ek, fora de, e stasis, posição. Literalmente se traduz destaque, ou maior coloquialmente significa estar fora de si mesmo. Êxtase é sinônimo do conceito de entusiasmo religioso, da palavra Theos, Deus, vem para dentro. Entheos, então, simplesmente a profecia extasiante é um tipo de profecia que é recebido e entregue enquanto o profeta está em estado alterado de consciência, ou a profecia proferida quando alguém é possuído por um espírito. Não fique chocado com essa afirmação. A Bíblia registra que a possessão de espíritos pode ter duas fontes: divina, o Espírito Santo, e demoníaca, espíritos malignos. A possessão espiritual não era um conceito novo nos tempos bíblicos. Era uma parte normal da cosmovisão cultural. De fato, a possessão espiritual era comum naqueles dias, como é nos nossos. Quando examinarmos no próximo capítulo os contextos culturais do Antigo e Novo Testamento, descobriremos que os profetas bíblicos experimentaram profecias extasiantes, as quais, conforme dito anteriormente, são recebidas sob a influência ou possessão do Espírito Santo, entheos. Ao fazermos isso, descobriremos até que ponto a Igreja moderna se afastou do conceito que tanto os israelitas quanto a Igreja original tinha sobre a profecia extasiante.
Palavras significam o que significam. E quando os especialistas tentam encontrar o significado de uma palavra bíblica, recorrem a dicionários lexicais, dicionários terminológicos, enciclopédias e afins para descobrirem seus significados exatos. Por quê? Porque ao longo do tempo as palavras mudam. Elas assumem uma nova forma de acordo com as experiências culturais e preconceitos. Com o tempo, muitas vezes um significado diferente emerge do que foi originalmente entendido pela mesma palavra. Tomemos, por exemplo, a palavra moderna gay. Não muito tempo atrás, essa palavra significava feliz, alegre. E a palavra é usada nesse contexto nas canções que cantamos na época de Natal, ou seja, Don't We Know All Gay Apparel, fala lá 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 lá. Hoje, no entanto, se fôssemos descrever uma pessoa como gay, ninguém pensaria que ela é feliz. Todos entenderiam que a pessoa em questão é homossexual. A evolução da palavra fez com que ela assumisse um significado completamente novo. Da mesma forma, tempo e adaptações culturais também afetam nossa compreensão de como pensamos que era a profecia no tempo da Bíblia. Nos dias bíblicos, o êxtase na profecia era penetrante. Quanto mais estudo esse assunto, mais percebo como é diferente o nosso entendimento contemporâneo da profecia em relação a como a entendiam no tempo bíblico. Universalidade. A profecia extasiante não ficou evidente somente nos tempos mais antigos da Bíblia, mas também ocorreu em muitas civilizações e em muitas épocas diferentes da história bíblica e além dela. De fato, a profecia extasiante é praticamente universal em seu escopo. Todas as religiões têm seus profetas e todas as principais religiões, tais como o budismo, hinduísmo, islamismo, animismo, judaísmo e cristianismo, têm profetas extasiantes. Eu poderia citar inúmeros exemplos em praticamente todas as religiões em que ela foi experimentada. O fenômeno da profecia extasiante era muito conhecido nos dias de Platão, por exemplo, 427 a 348 a.C., tanto que Platão a descreveu detalhadamente em seus escritos sobre a Grécia Antiga. É importante notar que muito antes da era do Novo Testamento, os gregos eram familiarizados com homens e mulheres que recebiam o dom da inspiração divina. A pitonisa em Delfos, assim como as sibilas, são descritas como pessoas inspiradas ou extasiadas por Deus. Sua tarefa era transmitir em estado de êxtase mental mensagens dos oráculos divinos. Filo, um filósofo judeu helenístico, 20 a.C. e 50 d.C., nascido no Egito, descreveu os profetas do Antigo Testamento como extasiantes. Os trabalhos de Filo foram entusiasticamente abraçados pelos primeiros cristãos e influenciaram o pensamento cristão primitivo. Ao falar dos profetas do Antigo Testamento, Filo usa palavras e expressões tiradas diretamente do pensamento grego. Um profeta é, segundo Filo, um homem possuído por Deus.
Ele prega palavras inspiradas por Deus. Não diz nada de si mesmo, mas é possuído por Deus. E em estado de espírito extasiante, compreende o que diz. Todas as palavras que profere procedem dele, como se outro o estivesse incitando. O profeta é arrebatado e em êxtase seu próprio raciocínio se vai e deixa a cidadela de sua alma, enquanto o Espírito Divino entra e assume sua morada ali, usando sua voz a fim de esclarecer e manifestar as profecias que o profeta libera. A descrição de Filo de um verdadeiro profeta é excepcionalmente clara e apurada e pode bem utilizada como uma caracterização do tipo de mover profético no mundo religioso como um todo. O êxtase não se limita apenas às civilizações antigas. Se uma pessoa pudesse viajar para outro país ou outra era, mais de 1500 anos depois da cultura citada acima, e outra religião, ela encontraria atuação viva da profecia extasiante. Dentro da seita Sufi do Islã, fundada em 1273 em Konya, atual Turquia, os derviches rodopiantes se dedicam totalmente ao êxtase por meio da dança. Esses muçulmanos tentam induzir o êxtase e estados semelhantes a transes por meio de uma dança rigorosamente coreografada e música de acompanhamento. Disse que a profecia brota do êxtase induzido pela dança desses derviches rodopiantes. Alterar seu estado de consciência de modo que possam receber conhecimento direto do Eterno. Os adeptos da seita Sufi afirmam: o girar dos derviches é um ato de amor e uma dramatização da fé que é altamente estruturada, na qual voltas suaves se tornam cada vez mais dinâmicas. O canto da poesia, a rotação rítmica e a música criam uma sinestesia que induz muitos sentimentos de voo ascendente, extasiante e místico. O padrão coreografado na dança e a progressão da música que a acompanha, de arranjos simples e complexos, são propositavelmente desenhados para produzir um estado de transe, a fim de induzir visões ou audições proféticas. Os adeptos também afirmam que os sentimentos de êxtase são reais e, como resultado, muitos contemporâneos norte-americanos se convertem à seita. Semelhante aos derviches rodopiantes do século VIII, culturas animistas dos tempos antigos e modernos usam a dança para produzir estados de êxtase. Muitos anos atrás, meu marido Wesley era missionário na África e lá trabalhou com desenvolvimento comunitário, cavou poços e pregou o evangelho na Nigéria rural. No meio da mata, tarde da noite, em uma pequena aldeia iorubá, Wesley viu pessoas serem possuídas por espíritos e ter encontros extasiantes durante os rituais de dança. De forma semelhante aos derviches rodopiantes, embora em um ritmo muito mais rápido. Os participantes dançavam ao som de tambores altos, até que, como Wesley observou, entregaram-se à possessão espiritual. Em linguagem muito semelhante às descrições bíblicas da possessão demoníaca, Wesley me contou como,
em um certo pináculo, os dançarinos se mexiam de repente, seus olhos rolavam para trás e eles se deformavam no chão, tremendo incontrolavelmente. Minha primeira experiência com o êxtase demoníaco foi em um festival budista ao ar livre na Tailândia. Antes que eu visse pessoas possuídas pelo Espírito Santo, vi pessoas endemoniadas. Lembro-me claramente do cenário, pois foi minha primeira experiência. Wesley e eu pensávamos que seríamos missionários, mas não sabíamos a que país seríamos chamados. Então compramos passagens de avião para todo o mundo, os quais nos permitiram parar em tantos países quanto quiséssemos. Assim, encontrar o país para o qual fomos chamados. Uma de nossas paradas foi em Phuket, Tailândia. Estávamos como missionários da Plymouth Brethren. E um dia fomos com eles ao mercado. Aconteceu de ser um dia de festival budista e a praça da cidade foi bloqueada para que um ídolo enorme pudesse ser instalado no centro da cidade. Uma grande multidão se reuniu em torno de uma seção isolada. Então paramos para ver o que estava acontecendo e o que vimos me assustou. Enquanto observávamos, transeuntes curiosos pararam no ídolo. Decidiram oferecer incenso e entrar na área em que estava o Buda. Ao entrarem na praça, aparentemente sem motivação pessoal, foram repentinamente tomados por um espírito. Seus olhos rolavam para trás e, mesmo sem poderem ver, eram impelidos, saltando e tremendo em direção ao ídolo. Parecia que eram compelidos, forçados a adorar e oferecer incenso aos pés do ídolo. Parecia que não tinham poder para resistir. Quando depositaram seus presentes aos pés de Buda, eles caíram, amontoando-se ao lado do altar. Monitores então arrastaram-nos para longe. E assim chegava a vez dos outros. Vimos várias pessoas oferecerem sacrifícios, e as manifestações físicas de todas elas eram semelhantes. Eu podia sentir a presença do mal, e eu só queria sair de lá, para que esses demônios não pulassem em mim. Na época, não conhecia nada sobre qualquer forma de possessão espiritual. Tudo o que eu sabia era que não gostava do que via e sentia, e não queria fazer parte daquilo. A experiência fortaleceu ainda mais o meu entendimento doutrinário. Cessacionista, de que, se acontece algo sobrenatural, teria que ser de origem demoníaca. Nessa mesma viagem, ouvi pessoas genuinamente aterrorizadas me contarem histórias de espírito em suas casas e de homens adultos com medo de apagar as luzes à noite. Um hindu em Nova Delhi chegou a me dizer que havia visto a ressurreição de um morto em primeira mão. Essa história foi estranha. Wesley e eu estávamos com um amigo missionário, Plymouth Brethren. Um dia, ele nos levou a um mercado, onde fomos de loja em loja para falar às pessoas sobre Jesus. Os hindus eram amigáveis e graciosos, e a maioria deles gostava genuinamente de falar sobre a religião, como no dia de Paulo, no Areópago. Em uma loja, o dono nos convidou a tomar chá.
Quando perguntamos a ele se ele acreditava em Deus, ele instantaneamente respondeu: "Ah, sim, eu vi o seu poder", e contou como sua avó hindu foi ressuscitada enquanto lavavam seu cadáver para sua pira funerária. Aparentemente, diante de seus olhos, ela subitamente se levantou e ressuscitou dos mortos, sendo que eu tinha morrido várias horas antes. Ela ficou viva apenas o tempo suficiente para contar à família onde um tesouro familiar estava escondido, e então disse a eles como tudo estava lindo do outro lado. De repente falou: "Vou voltar agora", e morreu novamente. Francamente, fiquei incomodada com a história do homem, pois, mais uma vez, minha teologia da época não tinha nenhum conceito para esse tipo de acontecimento. Finalmente concordei que os demônios estavam vivos e atuantes, enganando pessoas, impedindo-as de acreditarem na verdade do Evangelho. Então fiquei bem longe das pessoas que acreditavam no sobrenatural, achando que seria mais seguro assim. Eu estava escandalizada com o que eu ouvi e vi. Tinha certeza de que aqueles que contavam as histórias acreditavam genuinamente neles, mas não sabia como conciliar essas histórias com a Bíblia. Ainda assim, até hoje, me lembro desses testemunhos. Para que não tenhamos a impressão de que estados extasiantes ocorrem apenas em países ou épocas distantes, gostaria de contar algo que ouvi em conversas com adeptos da nova era no Canadá. Eles me contaram sobre visões que receberam em estado de transe. Recentemente, sentei-me em um avião com uma mulher da minha idade que afirma profetizar em estado de êxtase. Conversei com ela por horas e, de acordo com suas autodescrições, definitivamente se move no clássico transe de revelação. Ela me disse que seu corpo realmente fica frio quando ela fica nesse estado, e se intitulou de tradutora espiritual, que passa mensagens de um lado para o outro. A mulher, no entanto, não conhecia Jesus. Falei com ela longamente sobre como Jesus me deu visões e conversou comigo quando orei pelas pessoas. E ela disse algo como: "Sim, todos estão interessados em coisas espirituais atualmente. Não é mais comportamento marginal." Quando ouço as histórias reais das pessoas, ao mesmo tempo em que peço ao Espírito Santo por uma palavra de conhecimento que mostre que Deus as conhece intimamente, às vezes me surpreendo com o que as pessoas experimentaram em sua busca por Deus. Pelo que ouvi em primeira mão, estou convencida de que estados extasiantes e possessão de espíritos podem ocorrer em praticamente todas as religiões, seja budismo, islamismo, judaísmo do Antigo Testamento, ver 1 Samuel 19, animismo, nova era ou cristianismo. Acredito que os cristãos devem entender isso muito mais do que fazem agora. Os dias de Elias. Às vezes parece que os cristãos são os maiores incrédulos no poder espiritual, e essa não é uma boa notícia. O poder espiritual está em toda parte e a igreja está se movendo cada vez mais para um tempo de guerra espiritual. Como sei disso, a Bíblia diz isso. As Escrituras falam de um tempo futuro, os últimos dias em que os espíritos de Elias será derramado. Se a plenitude do espírito de Elias está chegando, então até mesmo uma análise superficial da vida de Elias nos mostrará que será um tempo de grande poder espiritual
e de milagres. O maior poder de Deus será manifestado e os falsos deuses daquele dia serão confrontados novamente, face a face. Elias jejuou, orou e depois desafiou o poder de Baal a fim de demonstrar a supremacia de Javé. É isso que devemos esperar quando o espírito de Elias voltar em plenitude. Negar a profecia extasiante é negar uma realidade experimentada por muitas pessoas ao redor do mundo. Ela é real e acontece, e nos últimos dias Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne, e todos eles profetizarão. A igreja, portanto, deve estar pronta para esse dia e deve compreender a diferença entre a possessão do Espírito Santo, a imitação da carne e a possessão demoníaca. Se não entendermos a diferença, a igreja dos nossos dias poderia atribuir falsamente o poder do Espírito Santo ao poder do diabo, exatamente como os fariseus fizeram quando acusaram o próprio Jesus de usar poder demoníaco para realizar milagres. No extremo oposto, se não soubermos discernir entre o demônio e a possessão do Espírito Santo, então milhares de pessoas podem ser levadas à decepção por meio de demonstração de poder. Jesus advertiu que esse é um perigo, até mesmo para os eleitos. Ambos os lados do espectro são igualmente perigosos. Devemos estar conscientes dos falsos profetas e não devemos pecar contra o Espírito Santo. Somente conhecendo intimamente os caminhos de Deus, seremos capazes de discernir a diferença quando os dias incríveis de poder espiritual sobrenatural vierem sobre nós.